Boa noite, pessoal. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês para falar um pouquinho de um tema que a gente pratica no dia a dia. Dessa vez, sobre gerenciamento de risco, gestão de risco, o que muda nesse novo normal, se é que muda. Vamos discorrer um pouquinho e no fim do evento é capaz que a gente tenha uma resposta mais adequada, né, sobre isso. Hoje eu estou representando uma de 8. Estou vendo já alguns colegas de trabalho, muito importante. Por incrível que pareça, hoje nós temos aí simultaneamente muitos eventos, né? Para ter uma ideia, às 18 horas hoje teve o evento da BSEG, 19 horas o vice-presidente da BSEG está falando lá em Pernambuco, 19h30 começou no CT com a Érica, e às 20, fora outros, então hoje está bem concorrido, bem disputado. Foi um dia que o pessoal parece que combinou para presentear os apaixonados por segurança. Bom, eu não vou me estender muito, o tema ele é longo, e a gente tem aí em torno de 50 minutos para eu abrir para algumas perguntas. Tendo pergunta, é importante que vocês mandem pelo chat. É importante dizer seu nome, empresa e cargo, a gente tem uma ideia em que contexto você está. E para não correr o risco de ficar sem resposta, é importante deixar o seu e-mail. Aliás, todos aqui podem colocar o LinkedIn, fazer um bate-papo entre vocês, que não tem problema nenhum, tá certo? Deixando um e-mail, caso não seja possível responder hoje, ou por falta de tempo, ou por não saber, aí eu posteriormente respondo pelo e-mail, para que vocês tenham uma forma de avaliar, tá bom? Então, nome, cargo, empresa e o e-mail, uma pergunta para que a gente possa responder, tá bom? Obrigado, então, e vamos começar. Aqui eu quero me apresentar rapidamente, para quem não conhece, eu não vou discorrer detalhe a detalhe, até porque nosso tempo é curto, mas essa aí é um pouquinho da trajetória, né? São alguns anos à frente da segurança, entre formação, experiência profissional. Destaque aí a certificação ASE e o credenciamento da Polícia Federal para ministrar aula no curso de formação de vigilante. Então, são documentos importantes, carreira acadêmica, alguns cursos importantes também. E aí, o mais recente, trabalho na consultoria, Carlos Faria, faço parte do grupo do GESEG, atualmente contribuo com a faculdade também, né, fornecendo lá conhecimento. E o ano passado iniciei os cursos também do SESVESP, de São Paulo. Faço parte também do BCO. Meu último MBA foi em administração hospitalar, por conta das atividades de alguns clientes nesse setor. E mais recente, eu entrei na G8 como gerente operacional e atualmente no gestão de projetos, como gerente de gestão de projetos. Então, basicamente, é essa trajetória, mais de 50 cursos, consegui contar, participei de mais de 300 eventos, isso é mole para todo mundo, estou vendo aí alguns colegas que têm a mesma vivência que eu, deve ter muito mais, ou o dobro que isso, o importante é a gente conseguir... Opa, o Carlos Faria falou que está sem som, o Adriano, a Ana está dizendo que está ok. Pessoal, vai pontuando, que às vezes é onde voltou legal, bacana, internet, né? Sabemos que a conexão pode ser aqui, pode ser aí, mas vamos lá. Então, a trajetória é essa, são 30 anos aí, labutando nessa área, tá certo? Aqui foi um post hoje da empresa, então ela tem um propósito muito claro, de servir o cliente com foco em soluções inovadoras, ou seja, eu não vou passar vídeo institucional da empresa, até porque não é esse aqui o meu trabalho. O Sérgio está dizendo aqui que muda de assento, o som para. Muito bom, Sérgio, muito bom, é só reconectar, muito bem. É isso aí, pessoal, bacana.
Então, como o foco não é apresentar a empresa, fazer institucional, até porque o Wagner já teve apresentando esse semestre, então, meu negócio aqui é só trazer esse lembrete, e é um conceito bem interessante, né, que está sendo apresentado. Se você foca nos competidores, você tem que esperar até que um concorrente faça algo. Focar no cliente, ele permite ser pioneiro, e tem toda a razão, e a Comando 8 já aprendeu isso há algum tempo, e ela vem focando no cliente, fazendo parcerias, trabalhando em total conjunto para desenvolver soluções que sejam personalizadas e mais adequadas. Bom, para mais informações, pessoal, pode enviar um e-mail, vou deixar já no chat aí. Não, daqui a pouco eu deixo o meu e-mail, aí vocês podem, para qualquer assunto sobre a G8, falar comigo, não tem problema nenhum. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, queria dar os parabéns, hoje é dia do porteiro, né, 9 de junho. Aliás, dia 20 vai ser o dia do vigilante, então é um mês que a gente tem que saudar esses profissionais que labutam aí diariamente, passando sufoco, né? Tem locais que realmente não ajudam, tem pessoas que não ajudam, mas eles são guerreiros e merecem aí os nossos parabéns. É mais um profissional que compõe, né, a equipe de segurança de algumas empresas, afinal não é só vigilante, tem todo um time aí que trabalha dentro de uma equipe, e o porteiro é um deles. Parabéns a todos eles. Então, qual que é o nosso escopo de hoje, pessoal? O que eu separei para vocês? Separei algum conteúdo para que a gente possa entender um pouquinho, e é só um pouquinho mesmo, é uma introdução, digamos assim. Para alguns aqui é chover no molhado, estou vendo aí profissionais bastante tarimbados, conhecem profundamente isso, e para outros pode ser alguma novidade, mas de qualquer forma a gente não tem tempo, não é um curso, então é uma leve introdução. E aí tem um escopinho que eu preparei para hoje, e essa figura aí é da ISO 31000, de 2018, e ele traz esse framework para a gente estudar e é nessa linha que a gente vai falar, com ênfase no 6.4, 6.42, 6.43, 6.44, 6.5, tá? Para que a gente possa fechar aí um raciocínio. Então, vamos acompanhando, que vai ser em cima disso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Antes eu quero indicar literaturas, né? Faz parte, também sou professor acadêmico e a gente não perde o hábito. Para gestão de risco, gerenciamento, análise de risco, nós temos duas ferramentas hoje no mercado. Uma é o T-Risk, que o autor da ferramenta também elaborou esse livro, um livro bem interessante, vocês podem adquirir no mercado. E a outra ferramenta é do Brasiliano, mais antiga, bem conhecida, também tem esse material bem interessante, está lá disponível no site dele, inclusive, tá certo? Então, esses dois conteúdos aí trazem bastante conhecimento para que a gente possa fazer um estudo, aprofundar um pouco mais. E aí tem uma literatura farta por aí, tá certo? Mas esses dois é o que eu recomendo por conta de ambos os autores dominarem aí, eu ter à disposição também, em forma de locação, a plataforma para se fazer análise de risco. Bom, e aqui a norma da BNT, tá certo? Que é 31.000, para quem nunca viu, essa aí é a página, não vai ver mais que isso hoje, e só pedacinho, tá? Tá à disposição também lá no site da BNT para aquisição hoje personalizada. De qualquer forma, é esse aí o guarda-chuva dentro da empresa, independente do seu tamanho, para tratar do tema de gestão de riscos, tá certo? Tem uma família, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Antes, só vale lembrar que a gente tem aí o trinômio do crime, ou o triângulo do crime, onde temos, assim, algumas definições. Então, primeiro, é a técnica, né? Não tem como a gente tirar o conhecimento, a habilidade do mal-intencionado, do criminoso. Numa ponta. Na outra ponta, a gente tem o desejo dele, a motivação de cometer o delito, seja ele qual for, seja por hábito ou seja ocasional, também é algo que a gente não consegue tirar. Vamos sempre lembrar que a motivação é interna, logo,
A gente não consegue influenciar nesse aspecto. E na ponta está a oportunidade. A oportunidade é aquele bem que ele pretende subtrair, ou algum dano que ele queira causar, uma sabotagem, uma fraude, enfim, está ali na oportunidade. E é nesse único ponto que a gente consegue atuar. A gente não consegue evoluir muito mais, pelo menos até onde eu sei, é nesse ponto. Então, aí sempre haverá vítimas e os criminosos. Podemos e devemos reduzir drasticamente a oportunidade. Então, é isso, não tem outro caminho. Como é que a gente faz isso? Com diversas técnicas, né, diversos controles, tem várias formas de proteger aquilo que a gente sabe que pode ser de interesse de alguém. Mas, enfim, só para lembrar que, de um lado, tem o mocinho, do outro, o bandido, e ele tem muitas habilidades que a gente não consegue retirar. Então, cabe a nós termos controles mais adequados para fazer frente a tudo isso. E aí, mais para frente, a gente vai conseguir fechar esse assunto também. Aqui tem uma máxima lá utilizada em segurança do trabalho, né, um ditado bem antigo, eu nunca consegui localizar o autor, até porque se alguém souber, põe aí no chat para a gente. Mas é assim, sobre a segurança. Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Pessoal, se discordar, mete no chat, talvez faz sentido. Quando algo vai mal, dizem que não existe. É assim ou não, por aí? Quando é para gastar, acha-se que não é preciso que exista. Então, toda vez que precisa colocar dinheiro, pelo amor de Deus, para que segurança? Porém, quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir. Ou seja, deu BO, deu problema, aconteceu a novidade, QRU, e aí cadê a segurança? Então, nesse momento, lembra-se que a segurança deveria existir. E é interessante, hein, pessoal? Isso aí, independente do tamanho, do porte da empresa, desde que eu acompanho essa área, é dessa forma, tá certo? É só aqui mais para título de reflexão, para que a gente possa compreender como está o mundo que vivemos, né? Sempre, há muitos anos é desse jeito. Bom, então o que é a BNT? Né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela congrega aí um seleto grupo lá da ISO e, tradicionalmente, traduz normas da ISO para o Brasil. Ou seja, quando eu digo traduz, significa que ela tem que ser fidedigna, ela não pode fazer distorções daquilo que está lá, por isso chama-se tradução. E aí, quando uma norma é traduzida, ela ganha a marca da BNT, tá certo? Por ser brasileiro, e também um NBR que diz que é norma brasileira registrada, e conserva o ISO, tá certo? Significa, então, que é tradução. Então, não é puramente, não foi uma norma elaborada no Brasil, logo ela vai carregar também a ISO. Então, é o guarda-chuva, que é 31.000. Para fazer frente, a ISO 31.000, que fala, que dá lá as diretrizes, né, os requisitos, nós temos a 31.010, que é uma norma que traz as técnicas de avaliação. São diversas ferramentas, 28 ferramentas. Essa norma, inclusive, está em revisão. Vai ampliar um pouco mais de ferramentas para que o profissional de segurança ou o gestor de risco, enfim, quem vai fazer alguma avaliação de risco, escolha aquela que tenha um melhor contexto, que seja de melhor domínio e utilize. Vale lembrar que muitas das vezes você profissional não tem opção de escolher. Quem escolhe a ferramenta é a empresa, ela já tem um padrão e você siga até a hora que se sentir confortável para fazer novas recomendações. E é nessa norma que tem os conceitos, né? Conceito básico aí da definição do que é risco. Então, para a BNT, para a ISO, risco é o efeito da incerteza nos objetivos da organização. Sei lá qual seja o objetivo da organização, mas seja ele qual for, se houver esse efeito e o objetivo não for alcançado, tá aí a aplicação desse conceito. Ou seja, a empresa ela pretende transportar 55 passageiros diariamente de um terminal a outro da cidade de São Paulo. Se no meio do caminho sofreu um acidente, então o objetivo tático, o objetivo de um produto não foi alcançado. A empresa ela quer ser a maior do mercado. Por algum motivo sofreu uma sabotagem, perdeu 50% dos seus clientes. Então já não vai ser mais a líder de mercado, pelo menos naquele período. Então
afetou o objetivo. Pandemia afetou o objetivo de muitas organizações, tá certo? Então, é o efeito da incerteza. Ou seja, o que é certo? O certo que é o incerto é permanente, tá certo? Então, a única coisa que é certa é a incerteza. O restante, a gente tem que trabalhar para fazer a reversão, tá certo? E aí também diz aí o que é gestão de risco. Atividade coordenada para direcionar e controlar uma organização no que se refere a risco. Então, ele está dizendo que a gestão de risco são atividades coordenadas. O nosso tema é o que muda na gestão e gerenciamento dos riscos de segurança. Então, aí temos a primeira definição, que é muito confusa, muita gente não tem muita clareza de que diabos é gestão de risco, e agora a gente já sabe. Atividade coordenada para direcionar e controlar uma organização no que se refere a risco. Ou seja, são todos os indicadores possíveis e imagináveis dentro desse guarda-chuva gestão de risco que é necessário ter, a exemplo de outras áreas ou de outros departamentos, como gestão de qualidade, gestão da cadeia logística, enfim, precisa ter parâmetros, precisa ter indicadores, precisa ter medição para entender como é que está a gestão dos riscos da organização, tá certo? Não é somente o risco de segurança. E aí tem empresas que adaptam a gestão de risco na segurança, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque o nosso tempo é extremamente curto. E aí, o que seria, então, o gerenciamento de risco? Processo de administrar os riscos, pode ser de segurança ou não, de modo a mantê-los compatíveis com o apetite de risco da organização. Esse apetite deve estar na política que cada organização descreve, conduzido pelo conselho de administração, a depender do tamanho da empresa, tá certo? Diretoria e demais empregados, das estratégias estabelecidas. É um conceito que eu criei para que a gente tenha aí um diferenciamento do que é gerenciamento de risco, a considerar que não tem esse conceito hoje na norma da BNT, tá bom? Então, agora a gente já sabe que gerenciar risco é atuar no dia a dia, e a gestão é cuidar de todos os indicadores, ou seja, alguém estabeleceu uma meta, ou métricas, e a gente precisa fazer isso acontecer. Profissional de risco, profissional de segurança, enfim, a depender aí de quem é responsável pelo assunto. Como poderia ser também a área de segurança do trabalho, tem lá os riscos de segurança do trabalho, que é safety, né, que ele precisa manter dentro do que foi estabelecido pela companhia. Aqui é só uma foto do que é a 31010, aí você veja que tem diversas técnicas, né, com uma classificação, mas a gente não vai falar dela hoje, é uma norma bem extensa, são 110 folhas, para você ter uma ideia, e aí, no momento mais oportuno, a gente pode falar um pouquinho disso. E o que começa? Como é que começa a coisa toda? A gente precisa ter uma visão, né, do que é prevenção e o que é uma ocorrência. Nesse slide, ele coloca de um lado que é prevenção, ou seja, tudo que a gente vai poder fazer antes que aconteça alguma coisa na empresa. Então, sempre vai ser considerado prevenção. Então, são essas ações por exemplo, identificar todos os riscos que tem na empresa. Isso é uma ação preventiva, tá certo? Ah, mas eu descobri que tive que atuar rapidamente, tá bom? Então, em algum momento, você daqui para frente está atuando preventivamente nesse risco. Concretizou o risco, e aí a gente tem já outras fases, que é, por exemplo, atuar com medidas de emergência, recuperação e continuidade de negócio. Não tem outro caminho, pessoal, é assim que funciona. Ou seja, investir em tecnologia e controles ligados a físico, geralmente a gente reduz bastante a probabilidade de risco atuando na prevenção. E para mitigar os impactos que está depois, né, quando acontece aí o risco, é gestão de crise, continuidade de negócio. Tá? Então, é muito mais ações voltadas a pensar futuro, e o outro é para pensar antes que qualquer coisa de ruim aconteça com a organização. Em linhas gerais, é dessa forma, tá? Então, a gente vai avançar um pouquinho. Certamente as empresas terão mais sucesso dentro dessa matriz aqui. Aliás, essa matriz eu acho que é do brasiliano, ele que fez. Essa matriz, ela tem 3 estágios, né, onde as empresas precisam se autoavaliar para entender a sua realidade. Ela pode estar no início,
de entendimento ainda do que é risco, tá certo? Então, a empresa que tem baixa maturidade, ela já pode estar com a média maturidade, esse azul, e uma maturidade bastante avançada, onde é um DNA, inclusive, já na empresa, é cultural, falar de risco, todas as áreas, todas as pessoas pensam em risco o tempo todo. E é importante ter essa avaliação prévia para que vocês possam entender o momento da empresa, certo? Querer ser muito agressivo na gestão de risco, quando a empresa não tem maturidade suficiente, remar contra a maré. Não dá muito, geralmente não dá muito certo. Então, você tem que ter uma estratégia adequada para avançar nesse processo. Aqui eu me apropriei desse documento, amigavelmente. O documento foi apresentado pelo Carlos Faria, ele é um modelo utilizado no Carlos Faria Associado, e a gente precisa, para falar de risco, na área de segurança, estabelecer um plano diretor de segurança. E não vamos falar de todos esses itens, pessoal, porque não vai dar tempo, mas é só para a gente ter uma ideia aonde o assunto nosso de hoje está. Ele está aqui, ó, tá certo? É o item 4 dessa brincadeirinha, que é a análise de risco. E é sobre isso que a gente vai falar. Pode ver que ele já menciona 31.000, 31.010, é disso que a gente está falando, ou seja, é um dos itens que compõem algo maior, que é o plano de segurança, que a gente não vai falar sobre isso hoje, tá certo? A gente não vai aprofundar nisso. E aí a gente tem o framework lá da BNT, só para a gente relembrar, que é o item 6.6, que traz todas as generalidades, mas aqui para a gente é só visualizarmos o processo, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente começa a entender a empresa? Fazendo diagnóstico, né? Diagnóstico de segurança, diagnóstico de risco, e o diagnóstico, ele faz parte lá do planejamento, extremamente importante, porque a gente entenda o contexto da empresa, né? Como é que ela anda. E esse diagnóstico, ele não pode desconsiderar variáveis importantes, que é o ambiente interno e externo da empresa. E a norma também da BNT, ela já retrata isso, ela diz, amigão, você que vai cuidar de risco, olhe para o lado externo da empresa, e olhe também para o lado interno da empresa. Você precisa considerar esses dois ambientes para fazer parte da sua análise de risco. E aí, a gente vai ter um pouquinho mais para frente aqui, essa ferramenta que é a SWOT, que é amplamente utilizada na área de marketing, para quem já fez análise de risco, em alguns cursos também o pessoal fala, que é justamente onde a gente vai conseguir entender isso, né? Lá em ameaça está o ambiente externo, e ponto forte, ponto fraco, ambiente interno, ou seja, nossas forças e as nossas fraquezas na avaliação dos recursos que a gente tem de segurança. Por exemplo, será que o nosso quarto CFTV ele é bom? O que é bom, né? O que é bom, o que é ruim? Tudo isso é muito relativo. Então, a gente precisa ter estratégia adequada, técnica adequada de avaliar se realmente o parque de câmeras, se o sistema de câmera, ele é um ponto forte e um ponto fraco. Por exemplo, você tem lá 100 câmeras, 70% delas estão fora do ar. É ponto fraco, né? O seu sistema não está bom, então vai pontuar lá no ponto fraco. E assim sucessivamente para todos os recursos. A gente precisa entender um pouquinho de cada recurso que a empresa tem para fazer essa análise. E variável interna, por exemplo, também a gente tem ainda para avaliar cultura de funcionário, turno dos funcionários, atividade de fim da empresa, se é uma farmácia, se é um CD, se é uma fábrica, a relação que existe entre empresa e funcionário, todos os bloqueadores aqui, que pode ser catraca, né, como chamam de catraca, fluxo de informação, e assim sucessivamente, todos esses itens que estão nesse slide, são itens que a gente precisa olhar, ou seja, cada gestor de segurança ou de risco, ou responsável por essa área, precisa considerar esses itens. Pessoal, como aqui não é um curso, a gente não vai ficar falando um por um, mas é só para a gente ter uma ideia aqui e desenvolver um raciocínio. Vamos lembrar também que quando eu estou falando na área de segurança, é muito normal a gente falar recurso de segurança. E a ISO, ela não tem esse item lá de recurso. Como é que ela chama? Ela chama de controle. Por isso que eu deixei esse slidezinho aqui só para reforçar que recurso de segurança 31.000 é igual controle de risco. Então, qualquer recurso de segurança pela ISO 31.000 chama-se controle de risco. Então, vocês vão ver alguma literatura, algum artigo, seja técnico ou não,
se usar muito a palavra controle, e para nós aqui na segurança substitui os recursos de segurança. Recursos como esse aqui também, que eu me apropriei do Faria, por exemplo, a parte de efetivo, né, vigilante, porteiro, a gente precisa entender se esse pessoal está de acordo, né, com alguns critérios básicos de avaliação. Uma ferramenta, por exemplo, que pode ser o CHA, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, para medir competências, é muito importante. Os controles técnico-ativo, como é que está o seu sistema CFTV, alarme, controle de acesso e assim por diante. Os passivos, todas as barreiras perimetrais, portão, grade, cofre e por aí vai. Controles organizacionais, extremamente importantes, são os planos, projetos, manuais e assim toda a documentação. Ou seja, isso aqui é o básico, pessoal, o básico que a gente precisa, que toda empresa tem, em maior ou menor volume, tá certo? Com um grau de maior sofisticação para umas empresas e para outros nem tanto, mas no geral um pouquinho de cada coisa tem até na nossa casa, né? Boa parte disso aqui a gente tem na nossa casa. Quem seria o recurso humano na nossa casa? Nós, né? O dono da casa é que faz a vez aí do controle de acesso, né? A gente que diz quem pode ou quem não pode, a gente que abre a porta e a gente que fiscaliza os visitantes, ou seja, como anfitrião a gente faz esse papel aí da equipe de segurança, a nossa família cuida disso. E aí todos os documentos, que sem eles fica muito difícil nortear, inclusive, o treinamento para a equipe de segurança. Vamos lá, vamos avançar que o tempo está passando. E aí, para nos ajudar também a entender um pouquinho mais de ambiente externo, tem esses estudos, né, como esse Atlas da Violência, e aí vocês devem estar se perguntando, nós estamos em junho de 2020, e esse maluco está colocando um Atlas aí de 2019, e é proposital, cuidado, pessoal. Muitas vezes costuma trazer cenário com informações não fidedignas, informações atrasadas, informações ultrapassadas, isso é muito danoso para o processo. Então, a gente precisa tomar o máximo de cuidado e ter sempre informação atualizada para fazer frente a um estudo responsável. Bom, avançando um pouco mais, vamos aí, então, ao item 6.4, avaliação de risco. E aqui o que eu destaco convém que o processo de avaliação de risco seja conduzido de forma sistemática, ou seja, pessoal, não é de uma área só, interativa e colaborativa, significa que ela envolve muitas pessoas, com base no conhecimento do ponto de vista das partes interessadas. Então, não existe um processo de avaliação de risco de uma mão só. O ideal é que seja feito a 4 mãos, dada a complexidade. Até porque um profissional ele não domina todas as áreas. Por exemplo, quando a gente está falando do valor da marca da empresa, não é o homem de segurança, é o homem de risco que sabe, tem que conversar com o pessoal de marketing para entender isso, para ajudar o nosso entendimento. E aí, o que é identificação de risco, então? Propósito de identificação de riscos é encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos, informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são importantes na identificação dos riscos. Pessoal, isso é o que está na norma, tá? É exatamente o que está na norma, eu não fiz nenhuma alteração. Então, veja que é bem simples. Temos que identificar os riscos e tudo que é simples, em tese, de acordo com a norma, e tudo isso aqui está em azul. São muitos itens e eu vou trazer exemplo mais prático aqui para a gente compreender. Então, veja que, às vezes, só lendo a norma não traz para a gente um sentido muito claro. E ele diz aí também, a organização pode usar uma variedade de técnicas, lembra lá da 31.010? Então, que já está dizendo que a gente tem que escolher técnicas para avaliar risco. Convém que as organizações identifiquem os riscos, independente de suas fontes estarem ou não sob seu controle. Convém considerar que pode haver mais que um tipo de resultado e que pode resultar em uma variedade de consequências tangíveis ou intangíveis. Então, veja como é danoso fazer uma análise de risco sozinho. É importante ter mais que um profissional para que se possa ter mais imparcialidade. Pessoal, brainstorm é uma das ferramentas, inclusive, recomendada pela 31.010. Brainstorm, todos os cursos de gestão a gente aprende. É a coisa mais fácil que tem. E também é a mais destruidora de pessoas. Se o brainstorm for mal feito, ninguém mais vai cooperar com você quando fizer parte do seu time aí de levantamento de risco, tá certo? Então, mas é uma ferramenta extremamente atual, que tem um grande valor para a gente fazer
essa avaliação. Então, vamos pensar aqui que já fizemos, né, o brainstorm, e aí trouxe essa infinidade de riscos. Isso, e agora? O que eu faço? Trato todos, não trato todos? Não vai tratar todos. Mas como? Não sei. Vamos ver mais para frente, tá certo? Mas muitos riscos, a gente identifica muitos riscos. Foi a equipe, né, um trabalho de equipe. E depois alguém tem que fazer um filtro para entender o que é prioridade, por exemplo, quais são os riscos que alavancam outros. Eu coloquei aí a pandemia, olha só como que é interessante, né? Pandemia. Como é que ele alavanca outros riscos? Olha o que ele fez com o mercado. Parou as atividades. Sozinho. Ele parou as atividades. Não tem bom. Parou o transporte, parou o alimento, parou a produção. Então, ele afetou gravemente ao risco que ele parou o negócio. Ele, sozinho, consegue ser mais forte que todos esses outros que a gente tem nessa listinha básica. Tá? Só para fazer um parênteses aqui. Mas, por exemplo, a invasão é um risco que ele alavanca outros. Depois que o ambiente foi invadido, quer dizer que outros riscos serão concretizados. Por exemplo, o cara que invadiu, ele pode ter invadido para roubar, ele pode ter invadido para furtar, ele pode ter invadido para sabotar. Enfim, a gente precisa ter outros entendimentos. Como, de novo, aqui não é um curso de risco, é só para a gente ter uma leve ideia. Eu vou já sair desse assunto. Identifiquei os riscos, é importante que se classifique, tá? Tem várias tabelas, vários autores, ele classifica de estratégico, operacional, legal e por aí vai. Geralmente os de segurança são riscos operacionais, mas é importante também classificar individualmente. Como que a gente faz isso? Descrevendo o que é cada risco. Então, o furto de veículos, aliás, só o furto, o que é, e o furto de veículo naquela empresa, o que significa, o furto de pertence, e assim sucessivamente. A gente precisa descrever para não fazer confusão, porque senão a gente fica tratando o risco furto genericamente e talvez não consigamos ter controle adequado, porque a gente não está vislumbrando exatamente o furto do quê, né? O roubo do quê, sabotagem do quê, desvio do quê. Então a gente precisa classificar isso, faz parte do estudo. E aí vem o item 6.443, que diz que a gente agora tem que fazer uma análise. Diz que agora é hora de a gente fazer análise. E aí, o que ele diz aí? A análise de risco envolve a consideração detalhada de incertezas, fonte de risco, consequências, probabilidade, eventos, cenário, controles e sua eficácia, ou seja, é um conjunto de coisas. Então, pessoal, você só identificou e agora tem que fazer a análise disso, ou seja, entender, por exemplo, qual a probabilidade e qual o impacto que isso pode causar se houver concretização de uma ameaça, tá certo? De um perigo. Então, de novo, aqui a gente não vai aprofundar, mas uma das ferramentas muito conhecida também no mercado, espinha de peixe, né, veio da área de qualidade, adaptada pelo brasileiro no método dele de análise de risco, diz que a gente tem essas macrocausas aí para analisar. Meios organizacionais, que nós já falamos numa tela anterior, os recursos humanos da segurança, o técnico ativo, passivo, ambiente externo e interno, ou seja, inclusive ele classifica como perigo, né? A gente tem que usar a palavra perigo, porque o risco, no conceito, é a soma de ameaça ou oportunidade, ou seja, o resultado disso é que é risco. Então, na verdade, a gente está analisando as ameaças, os perigos à empresa. E como é que a gente faz isso? Mapeando e trazendo para cada quadrante desse tudo que foi encontrado. Aí, de novo, são exemplos, né, de cada quadrante daquele, cada macro causa, aí você tem os fatores de risco, de novo, aqui não dá para a gente trabalhar detalhadamente, mas para ter uma ideia de como é que ela fica pronta, né? Aqui, por exemplo, já com um cálculo matemático que tem que ser feito, esse cálculo matemático pode ser feito por Excel, pode ser feito por software, pode ser na caneta, aí vai de cada um. O que não vale é a gente dizer que não conseguiu fazer, tá certo? Porque não tinha lá um equipamento de última geração. Isso aí não é mais aceitável nos dias de hoje. Então é bastante tranquilo. E esse aqui é só um resultado, é só um modelo. E daí a gente pega todas essas informações e joga numa planilha
que para calcular probabilidade e calcular impacto. Tem todo também uma tratativa para que a gente faça isso, e se não fizer isso, a gente não vai conseguir mensurar nenhuma possibilidade, né? Afinal de contas, o risco está mais próximo ou mais distante de ocorrer. Então, a gente precisa utilizar, e aqui eu estou só dando uma ideia para vocês, por exemplo, através dessa, como é que calcula isso. Aliás, o resultado disso, né? Hoje eu não vou ensinar vocês a calcularem isso, tem várias metodologias, mas aqui é só uma forma para a gente ver o produto final dessa planilhinha bastante simples. Esse é um modelo, o caminho mais simples de fazer análise de risco. Tá? Tem outras formas, mas aqui é só para a gente ter uma ideia. E aí, você já consegue ter um visual. Né? Nesse exemplo, eu coloquei todos como 100%, tá certo? Fui bem agressivo aí no modelo, mas geralmente você tem risco com 10%, 5%, 15%, 20%, 30%, tem de tudo. Então, aí é um modelinho. E agora que você fez isso, né, calculou, precisa fazer a avaliação de risco. Precisa fazer um comparativo. E aí, o que a gente usa? Mas antes, vamos ver o que diz aqui esse item da norma. A avaliação de risco envolve a comparação dos resultados da análise de risco, daquela planilha anterior, com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária a ação adicional. E aí, obviamente, necessita de uma política de risco para dizer, para que a gente possa ter um documento de referência do que é a nossa tolerância ao risco, ou nosso apetite ao risco, como alguns gostam de utilizar. E aí, a famosa matriz de risco, pessoal, não tem muito segredo esse negócio, tá certo? Você jogando numa matriz fica muito mais fácil, é muito mais visual, e a matriz, ela tem aí o impacto, né, que é sempre crescente, ele está para um lado, e a probabilidade é sempre crescente, também para quadrante vermelho. Ou seja, ao olhar para a matriz, um administrador, um gestor, um profissional de gestão, enfim, ele sabe que o crítico está onde? No vermelho, né? Muito fácil. Então, é uma forma visual muito interessante que até o leigo consegue entender que o que está ali no vermelhão, a coisa não está boa, e talvez o que estiver no verde, a coisa está mais tranquila. Então, é um caminho, tá certo? Aqui é um outro modelo, mais final. Utilizei aqui também, me apropriei do meu amigo, um trabalho que a gente fez. Tá? Então, tudo que está ali no vermelho, em tese, tudo que está no vermelho é o que deve ser tratado primeiro. Por que eu digo em tese? Porque tem que olhar para a política para entender em que percentual que ele estabeleceu. Por exemplo, pode ser que uma empresa diga o seguinte: atuar imediatamente seja somente nos riscos que tem probabilidade maior ou maior que 85%, tá certo? E que tem um grau de impacto 4 em diante. Outros podem entender que acima de 2,5 já é crítico e aí tem que atacar rápido, tá certo? E que com 55% é intolerável. Mas, de novo, quem define isso? A empresa, o gestor de risco. E qual é o documento que ela tem que expressar tudo isso? O documento chama-se Política de Gestão de Risco. Não tem outro caminho. Senão, o gestor vai ficar sem direção. Tratar o risco, pessoal. Depois que a gente fez tudo isso, precisamos, então, dizer como é que a gente vai tratar o risco. E aqui também é um tema bastante importante. Tem, de novo, as seleções de tratamento de risco, e o foco é o quê? Mudar a probabilidade, baixar a probabilidade, como estava lá na matriz, o verdinho, e mudar as consequências, ou seja, diminuir o impacto que a concretização do risco vai causar. E aí tem algumas ferramentas, e a gente vai adotar aquelas que a gente achar mais, digamos assim, mais interessante. A norma também traz o item 6.5, que diz planinho para isso, as ferramentas também, tanto do brasileiro quanto do Tasso Walter Risco, também caminha para isso, ele também indica dessa forma. Já é clássico no mercado que quanto mais controles a gente tiver simultâneos para baixar tanto a probabilidade quanto o impacto, melhor, tá certo? Então, às vezes, investir muito em baixar a probabilidade, a gente talvez não consiga diminuir ou mitigar o efeito do impacto.
tem que ter os controles para as duas vertentes. E aí esse plano aqui é um plano de ação, né? Já que você tem que tratar o risco, tem que dizer quem vai fazer isso, quando será feito, qual que é o investimento, qual que é o setor, quem que é o responsável, qual que é o prazo inicial e término. Tem que ter uma forma de acompanhar, porque do contrário, a gente não vai conseguir fazer nenhuma gestão, né? Não vai conseguir medir se a gente está mais avançado ou menos avançado, se está dentro do que a gente, dentro do tempo esperado. E aí, quem atua com projeto, isso é moleza, né? Porque gerenciar projeto é justamente isso, está medindo o tempo inteiro o desempenho do time de implantação, do time que está envolvido no projeto, e um plano de ação para mitigar risco é um projeto. Pode ter lá o projeto técnico, que é para implantar tecnologia, mas pode ter o projeto, o plano diretor de segurança, o projeto o plano de segurança, o projeto para manual de segurança, enfim, tudo pode ser tratado como um projeto, mas o que não pode tirar deixar de acompanhar é se os responsáveis de verdade estão avançando com tudo isso. E também, pessoal, é aqui onde você vai estimar o custo, né? Porque alguém tem que pagar por todo esse investimento, porque afinal de contas, não dá para mitigar risco só com pensamento positivo. A gente precisa, às vezes, modificar controle, alterar controle, e aqui também que, às vezes, um controle de risco, ele traz outro risco, e a gente precisa ficar bem atento. Por exemplo, a gente vai utilizar um produto químico para combate ao fogo, extremamente potente. E aí a nossa fábrica está próximo do rio. Ao utilizar esse produto, tem grande chance desse produto contaminar o rio. Ou seja, o controle de risco de incêndio, ele é danoso para o meio ambiente. Então, avaliar os controles e se ele tem eficácia no contexto geral, é o melhor dos mundos, mas nem sempre, a gente, pela experiência de mercado, percebe que nem sempre isso acontece. Mas nem todo controle é só alegria, tá certo? A gente precisa ter, por exemplo, o controle do vigilante armado. Ele é um controle eficiente de risco, mas tem o seu outro lado que esse vigilante, utilizando inadequadamente a arma, pode balear um funcionário que não tem nada a ver com aquela ocorrência, ou seja, então é um risco que traz outro risco, é um controle de risco para mitigar um risco que traz outro. Então, ela para inibir o roubo, mas ela pode trazer outros riscos e a gente precisa estar atento a tudo isso, tá? Que é só como exemplo. E aí, dentro desse plano de ação, muito provavelmente, esse aqui eu não sei quem me emprestou esse desenho, mas muito provavelmente a gente usou ou vai utilizar quase tudo que está aí. E aí, olhando dessa forma, a gente percebe que são ciclos concêntricos, né, de segurança. E aí, quando a gente fala de ciclo concêntrico, não podemos esquecer, no conceito mais amplo de gestão sistêmica de segurança, ou gestão holística de segurança, ou gestão integral de segurança, ou gestão 360 de segurança, seja lá o que for, eu preciso considerar também o que vem de baixo, né, e o que vem de cima. Então, não é só proteger os quatro lados da edificação que está tudo resolvido. Os bandidos, eles têm muita habilidade para entrar por baixo hoje, isso está muito comum. Às vezes, você coloca um controle no muro, né? Aliás, o muro é o controle. E aí você coloca um controle eletrônico em cima do muro para identificar o cara que pula. E aí ele cava e passa por baixo, ou seja, o cara invadiu e ninguém percebeu. E não disparou o alarme, certo? Então, a gente precisa ter uma combinação adequada de controles prevendo o 360. Por qualquer lado, esse indivíduo pode entrar, ou essa quadrilha, enfim. Isso quando já não é o pessoal de dentro mesmo a cometer aí o delito, enfim. Bom, apresentei a matrizinha lá de plano de ação virgem, né? E agora a gente tem ela aí mais ou menos finalizada. Eu coloquei só um item para a gente ter uma ideia. Aí a área responsável seria o RH, o que deve ser feito é o treinamento, responde, o responsável sou eu, Teanes, e por que será feito? Porque falta treinamento, foi identificado lá um risco, falta treinamento, de algum
alguma especificidade. E onde será feito? Na portaria. Início 3/7, término 2/8. Simulado. Olha que legal, vai fazer um simulado. Então já não é muito baratinho. E aí eu estimei nesse estudo hipotético R$ 9.000, prioridade é média, né? A gente precisa entender aí, classificar como prioridade, e depois você tem um status ali para você colocar também, para entender se está no prazo. Então, o verde está no prazo, o amarelo é crítico, o vermelho está vencido, o azul está concluído. As cores, pessoal, cada empresa, certo? Aqui não é só uma sugestão. Pode ser que essa seja melhor, ou pode ser que essa seja pior, mas é um modelo que eu resolvi adotar para vocês como exemplo, tá certo? Então, por essa planilha aqui a gente consegue... Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Então, aqui a gente consegue fazer o acompanhamento, então está exemplificado. Então, um documentozinho simples que dá para acompanhar bastante coisa, ou seja, não precisa ter uma mega ferramenta de controle de projetos para acompanhar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para acompanhar o desempenho dos investimentos. Então, vou voltar lá. Pessoal, já estamos caminhando para 15 minutos do término. Quem tiver perguntinha, por gentileza, nome, cargo, empresa e e-mail, caso a gente não consiga responder, tá certo? Tem que passar rápido. E aí, 6 da norma, que ainda diz o seguinte: é necessário fazer um monitoramento e análise crítica desse processo de gestão de risco, seja patrimonial ou do risco corporativo, enfim. Cara, tem que fazer, pessoal. Não dá para simplesmente investir uma grana e contar com a sorte que tu tá andando bem, até porque controles de ordem física requer manutenção, muitas das vezes alguém não compra, compra o produto, compra um plano de manutenção e acaba tendo bastante dificuldade para ter esses controles funcionando em sua plenitude. Por exemplo, um sistema de alarme perimetral IVA, ele precisa de manutenção. Não dá para a gente acreditar que ele vai ficar lá 1 mês, 2, 3, 10 meses, 1 ano, sem nenhuma manutenção e vai funcionar perfeitamente. Tá certo? Então, precisa ter um plano de manutenção. Aliás, para tudo, né? Precisa ter plano de manutenção. E aí, tem uma outra ferramenta que chama-se relatório de 3 gerações, a gente possa entender qual está sendo o andamento, por exemplo. O que exatamente foi feito e até onde nós conseguimos evoluir com os investimentos ou dentro daquilo que estava previsto no plano de ação. Ou o que não deu certo. Por que não deu certo? Precisa ter um acompanhamento. Não deu certo que a empresa cortou a verba do investimento, não deu certo porque o projeto, por alguma alteração de escopo, foi abortado, não deu certo porque quem cuidava disso na empresa saiu da empresa. O que não pode, pessoal, é simplesmente, não, está rodando e ninguém saber exatamente como é que está. Então, precisa olhar para isso. E o item 6.7 diz o seguinte: faça registro, tá certo? Tem que ter registro de tudo isso que você faz, dessas análises críticas. Por quê? Para que você possa entender exatamente qual está sendo a evolução e para que você possa prestar conta. Hoje, o seu diretor é o João, amanhã é o Faria. E aí, nessa troca de diretor, você presta conta como? Se você não está devidamente amparado pelos documentos, para mostrar a evolução, como é que você vai pedir mais verba, como é que você vai apontar o que deu errado, como é que você vai prestar conta? Sua empresa vai passar por uma fusão, vai ser comprada. E aí, como é que você presta conta com outro gestor, que é o que vai assumir a área? Enfim, como é que você diz se a coisa está boa, está ruim? Como é que você... se você não tem nenhum registro, então é importante. Faria, você, rapaz, quer me derrubar, né? Como que é o negócio? Fala um pouco sobre as ferramentas. Pessoal, o Carlos Faria é consultor, né? Já veterano aí na área, um master nesse assunto, e ele está com essa dúvida aqui. Fala um pouco sobre as ferramentas sistematizadas disponíveis no mercado para realizar análise de risco.
Bom, eu só conheço basicamente duas, né, que é o T-Risk, e se foi isso, né, que você está me perguntando, e o Interrisk do Brasiliano. Então, os dois fornecedores de ferramentas que eu conheço e que traz para a gente bastante agilidade é o T-Risk e o Interrisk do Brasiliano, são esses dois. Outros eu não consigo falar, porque eu não utilizei, esses dois eu já testei, já experimentei, além de fazer na planilha de Excel, além de fazer na caneta. Aliás, quando eu estou na faculdade, os alunos do curso superior de segurança, eles aprendem na caneta, não tem Excel lá para ajudar, não. Aí depois é que ele evolui. Por quê? Precisa entender como é que chega no cálculo, tá certo? Quando a gente usa o software direto, tem uma grande chance de, em tese, a gente emburrecer, não saber como é que se chegou lá. Tem lá um resultado, o relatório bonitinho, mas a gente não sabe como chegou. Então, é extremamente importante. E aí, pessoal, veja só, nós falamos aí, ó, conteúdo apresentado rapidamente, né, como disse, o tempo é curto, nós falamos desses itens hoje, né, exatamente todos esses itens, rapidinho aí, em 50 minutos, falando sobre eles. E aí fica uma pergunta, o que foi que mudou? Todos esses itens, pessoal, todos esses itens a gente faz, ou fazia no normal, tá certo? Fazia no normal isso. E no novo normal, o que a gente faz diferente? Eu não vejo nada de diferente. Não teve alteração na norma. Ah, tem, mas agora tem a pandemia. Sim, pandemia é item de análise de risco. Contexto externo. Ah, mas agora está tendo mais roubo. Mais roubo faz parte da análise de risco. Já é monitoramento obrigatório. Não tem jeito. Então, o que está acontecendo hoje que já não acontecia antes, que não vai acontecer lá na frente? A gente já tem que fazer estudo de cenário. Não tem jeito. Na minha concepção, não mudou nada. Então, o que mudou? Nada. Tem que fazer análise de risco, tem que fazer gestão de risco, tem que fazer gerenciamento de risco. Tem que cuidar da estrutura, tem que cuidar dos processos. Uma segurança boa. Ela tem que ter um sistema de segurança, sistema de gestão. E aqui eu não estou falando de um software, é um sistema, é muito mais amplo do que isso, tá certo? Partindo lá do plano diretor, e talvez aí a norma da BNT, por exemplo, que mais se aproxime do sistema de gestão é 28.000, que fala do sistema de gestão da cadeia logística, é o que está mais próximo, que te obriga ali realmente a desenhar um sistema muito parecido com um sistema de qualidade, a gente precisa. Não é só fazer um manualzinho e achar que está tudo certo. Aliás, manual que muitos deixam na gaveta, né? Então a gente precisa tomar, assim, bastante cuidado. Pessoal, então, assim, vocês concordam que não mudou nada? Hã? O novo normal, o que muda? Nada. Tem que fazer. Ah, mas eu não fazia. Então estava errado, tem que fazer. Tá certo? Ah, mas agora não dá para fazer. Tá errado, tem que fazer. É que tá errado, cada um tem o seu contexto, mas tem que fazer. Ou seja, não tem novidade nesse negócio. A gente tem que estar monitorando o risco continuamente. Por isso que precisa ter ferramenta, tá? Se alguém discorda, já coloca aí no chat, cara. Hoje é o dia, hein? Aproveita hoje. Eu deixo o e-mail aí. Aí eu me apropriei também dessa reflexão aí do Brasiliano, eu gosto muito dessa reflexão. Olha que barato. A intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Tem gente que vive assim, pessoal. Pô, deu azar, hein? Deu azar. Deu um problema lá na empresa. Mano. Deu azar. O cara caiu da obra, deu azar. Ele não estava usando nenhuma coragem, não estava usando nenhum... Sim, trava-quedas, ele caiu, deu um azar. Ó, né? Então, tem muita gente que realmente conta com a sorte. E aí não dá, né? A gente precisa realmente ter técnica, precisa ser profissional. Não sabe fazer, contrata quem sabe. Não sabe fazer, demita para a empresa. Procure curso para que a empresa, se puder, custear, senão você banca do seu bolso, mas você precisa ser responsável pelo que faz. Você precisa assumir os seus riscos, né? O seu risco de não saber mitigar risco, de não saber controlar risco, de avaliar risco, você precisa ter controle sobre ele. Faltam uns 6 minutos. Eu sei que vai vir mais perguntas, a pessoa está meio tímida, mas vamos tentar aqui. Queria já fazer uma pesquisinha rápida, então, para a gente ir para o finalmente. É assim, pessoal. Atingiu o objetivo de vocês, a coisa que foi apresentado? Pode colocar no chat, se não.
A pandemia revelou a falta de planejamento das organizações em geral sobreviver diante de um risco global. Existem outros riscos globais que podem afetar exatamente, Carlos Faria, exatamente. Aliás, o Fórum Econômico já apontava, né, essas pandemias, isso não é de hoje. É que, depois que inventaram o tal do novo normal, eu fiquei bastante preocupado de saber o que realmente tinha mudado. Eu falei, deixa eu falar povo que não mudou nada. Vamos lá, João, vamos ver aqui que pergunta é essa aqui. Se é fácil, hein, João? Senão eu tenho que recorrer aos universitários. Esta crise potencializou a percepção das pessoas por gerenciar risco. Professor, concorda que temos um cenário propício para evoluir mais ainda na gestão de risco na segurança empresarial? Claro, sem dúvida, sem dúvida. É como eu falei, o novo normal não traz novidade na gestão e gerenciamento do risco, tá certo? Ele pode evidenciar que a gente não fazia ela adequadamente, isso é outra história. Mas ela não traz novidade nesse aspecto, mas reforça a importância. Então, dizem que o novo normal vai ter, as empresas vão se preocupar mais com risco. Mas, cara, eu já escuto isso já há uns 50 anos. As empresas estão mais preocupadas com risco. O Fernando Só, não sei se está por aqui, ele tinha uma pesquisa lá pela Fiesp, ano passado, retrasado, não lembro, e é catastrófica. Ela aponta essa pesquisa que a maioria não tem gestão de gerenciamento de risco. Está distante disso. Tá? E não deve ter mudado muito isso de lá para cá. Pessoal, e assim, ó, os riscos, aqueles mais simples, ele já não está tendo um cuidado adequado. Você imagina os de alta complexidade, tá? E nós temos riscos na área de segurança de alta complexidade, não é só baixa complexidade. Vamos lá aqui. Então, o mau jeito com que lidamos com o Covid pode se repetir. Certamente, certamente. Por exemplo, né, a gente está falando do risco e é interessante isso. O comecinho aí da pandemia, a gente ouviu um diminutivo, né, do problema. Pouca gente, aliás, muita gente com muita dúvida de entender o que era esse negócio, e outros simplesmente, isso não é nada, passa rapidinho e tal. E, num determinado momento, virou uma euforia. Pô, o negócio é sério, sério. Troca ministro, sai ministro, e vem estatística, e vem possível vacina, e aí veio a máscara, e aí, de repente, parece que acabou, né? Parece que acabou. Tá todo mundo na rua, tranquilo. Por quê? A gente está olhando para outro risco, que é o risco de quebrar o negócio, é o risco do desemprego, e aí alguns estão arriscando mais, assumindo esse risco. Tá bom, tem a máscara, mas nem todos estão utilizando a máscara, né? A gente também está vendo isso. E a curva de infectar está subindo, continua subindo, então ela não está descendo e as pessoas ainda, muitas, não estão de verdade entendendo a complexidade. Então, será que daqui para frente haverá mais preocupação com risco? Mais preocupação com higiene? Mais preocupações? Não sei. Tenho muita dúvida com relação a isso. Ainda ontem, acho que mostrando televisão, fila no shopping, acho que no litoral, abarrotado, povo danado, rapaz, para entrar para comprar e sem respeitar distanciamento. Teve uma balada aí que o nego saiu do carro e já foi. Exterior de São Paulo, o pessoal fez uma ravezinha aí, todo doidão, cachaça para todo lado, sem nenhum cuidado. Ou seja, cara, tô falando do risco, não é? Gerenciar risco. Então, muita gente não tá levando a sério. Christian, meu amigo Christian, evolução e cuidados devem considerar o básico bem feito. Muito bem, isso mesmo. Você está perfeito, meu amigo. Corretíssimo. Então, vamos lá. Atingiu o objetivo? Então, se não atingiu, coloque aí que é para eu melhorar para a próxima. O que aprendeu hoje será útil para vocês? Coloque aí, pô, vai ser útil. Ou não vai ser útil, né? Cada um tem a sua percepção. Coloque aí também, o resumo da palestra é uma palavra. O que você resuma aí numa palavra para a gente entender como é que está a sua motivação, né? Digamos assim. Diga aí. Péssimo, bom, ótimo, legal, bacana, não sei. Risco dobrado, o que você quiser, tá? E pergunto para vocês, próximos passos. Quais serão os próximos passos? Muito provavelmente, fazer gestão e gerenciamento de risco, né? Seja de segurança ou de outras áreas, mas precisa continuar. Ou seja, próximos passos é praticar
Oh, mas não deu para aprender muita coisa hoje, mas é assim, meu amigo. Não é um curso, não dá para aprofundar, mas certamente um pouquinho que a gente falou aqui hoje já deu para abrir a mente. Amanhã você já vai pesquisar o que é ter risco, já vai comprar essa norma da BNT. Não falei para ninguém, mas às vezes você pesquisa na internet e acha lá, tá? Tá, calma aí, só olha a versão, cuidado, hein? E aqui eu gosto de usar para finalizar. Aprender a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. A gente precisa exercitar mais, a gente precisa buscar continuamente o aprendizado para que a gente melhore. Eu vejo aqui, Adriano, exatamente, o povo está se esquecendo que o normal nunca mais será igual, temos que nos reinventar, principalmente seguro perfeito. É verdade, o desafio está maior, né? Tem cada dia menos dinheiro, menos grana e mais risco, e se a gente tem menos controle, nossa dor de cabeça certamente será maior. Gente, obrigado, viu? Muito bacana a participação de vocês. Olha, parece até que a gente estava aqui batendo um papo legal e trocando outras ideias, né? Mas, ó, que show esse modelo aqui. Novo normal, olha aí que legal. Novo normal, doideira. Vamos lá. E aí, para finalizar, falei que ia deixar meus contatos, tá aí. Gosto sempre de usar a foto desse meu camarada. Não é para deixar ninguém emocionado, fica ninguém chorando aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ou você se compromete com o objetivo da vitória ou não. Então, amigo, você que está aqui, quer ser o melhor ou não? Passa por onde? Estude. Vá trocar, fazer network. Isso aqui é o network. Está trocando. Não tem outro caminho. A gente não melhora sozinho. Certo? Então, estou deixando aí o meu contato pessoal, caso você entenda que quer falar, particular algum assunto, e o corporativo está aí também. Agradeço a presença de todos vocês, o Mundo de 8 pela oportunidade, e espero nos ver em breve. Siga-me nas redes e estaremos juntos logo, logo, pessoal. Obrigado, sucesso para todos vocês. Conte comigo para a gente trocar sempre boas experiências. Joia? Pessoal, não esquece da foto, hein? Selfiezinha, faz a selfie, print, né? Ó, selfie, ó, print da tela, bonitinho, faça seu registro, conte para os amigos o que eles perderam, tá certo? Porque certamente aqui vocês fizeram um ótimo investimento na noite de hoje. Vou fazer aqui também o meu print, né? Porque senão fica errado. Aê, garoto. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Sucesso a todos.